Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edneide, PEC de Biologia da Diretoria de Ensino Centro-Oeste, e hoje estarei com vocês aqui nesse ATPC da Diretoria de Ensino, da semana do dia 24 ao dia 28 do 10. O tema da nossa o tema da nossa ATPC é avaliação externa, SARESP, e os objetivos são conceituar a proposta de avaliação externa, apresentar a articulação entre matrizes de avaliação externa e matrizes de habilidades essenciais, realizar mão na massa e propor questões de SARESPs anteriores. Primeiramente, por que as avaliações são importantes? Bom, elas são importantes para diagnosticar as necessidades das escolas e dos estudantes, para planejar as ações que favoreçam a aprendizagem e a continuidade da trajetória escolar desses estudantes. É essencial analisar os resultados das avaliações. Ainda nesse nosso questionamento, a pandemia, ela impactou significativamente a aprendizagem dos estudantes, o risco de abandono escolar e a saúde emocional. Esse impacto é ainda maior nos casos dos estudantes mais vulneráveis. Quantas coisas que a gente pode justificar no porquê as avaliações são importantes. Ainda nesse nosso contexto, para mobilizar todos os nossos esforços para recuperar a aprendizagem desses estudantes, estimular os estudantes a continuarem os estudos, aprimorar emocionalmente, apoiar emocionalmente os estudantes. Vamos pensar aqui, vamos falar um pouco aqui do conceito de avaliação externa. A avaliação externa é uma avaliação de larga escala. Ela tem testes padronizados que oferecem indicadores sobre o desempenho dos estudantes. Elas oferecem também insumos e dados sistematizados que ajudam a aperfeiçoar as políticas públicas da educação. Quando a gente fala em avaliação de larga escala, a gente fala de avaliação sistêmica. Elas visam especialmente subsidiar políticas públicas na área da educação. Constitui-se num mecanismo privilegiado capaz de fornecer informações sobre processos e resultados dos sistemas de ensino. E é uma estratégia que pode influenciar as qualidades das experiências educativas e a eficiência do sistema. Isso para quê? Para evitarmos o investimento público de maneira intuitiva, desarticulada ou insuficiente para atender às necessidades educacionais. As esferas das avaliações externas de larga escala. Nós temos, como representante aqui, trouxemos para falar com vocês, a internacional, que é a PISA, a nacional, que já é a nossa conhecida, que é a SAEB, acontece a cada 2 anos, e a estadual, que acontece anualmente, que para nós aqui é o SARESP. Quando se fala na avaliação externa, especificamente do SARESP, ela é uma avaliação anual, com finalidade de diagnosticar e acompanhar a evolução da educação básica paulista, oferece indicadores de extrema relevância para subsidiar as tomadas de decisões em políticas públicas educacionais. Participarão esse ano do SARESP os alunos da 2ª, 3ª, 5ª e 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio, a 3ª série do ensino médio, certo? Além das escolas estaduais, outras redes também costumam fazer o SARESP, como a rede municipal. O SARESP é uma avaliação
que ela consegue dar resultados de cada escola e cada segmento de ensino. Esses são os resultados de cada turma e cada escola. Nós não temos no Saresp resultados individuais por estudante. Nós temos, então, como analisar a turma e a escola. Finalidade das avaliações externas Saresp. A avaliação de larga escala do sistema educacional, ela subsidia, só para a gente fechar esse pensamento, a gestão da educação básica, os programas de formação continuada, os planejamentos escolares, o estabelecimento de metas para o projeto de cada escola. Permite verificar o desenvolvimento das habilidades e competências cognitivas, propostas para cada etapa do ensino e da aprendizagem escolar. Os resultados de cada escola pública estadual e disponibiliza à população em geral. Características das avaliações externas Saresp. Elas utilizam a metodologia de teoria de resposta ao item, e o que permite a comparação dos resultados obtidos no Saresp do ano a ano, e entre esses, os resultados do Sistema Nacional de Avaliação, que é o SAEB. A apresentação dos resultados do Saresp em língua portuguesa e matemática do 5º, do 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio na mesma escala de proficiência do Saresp. Isso é muito importante porque a gente consegue observar a articulação de todas essas avaliações externas. Pensando ainda nas características do Saresp, o uso dos resultados no planejamento pedagógico é uma das características fortes que o Saresp nos permite. Divulga para o público os resultados gerais de participação. Ela facilita o acesso aos resultados de cada escola estadual, então a escola consegue ver seu próprio resultado. E os instrumentos de medidas utilizados são as provas. A maioria dessas provas são as provas com 24 questões de múltiplas escolhas. As provas estão previstas para o dia 9 e dia 10 de novembro. Também são aplicados questionários sobre competências socioemocionais e de indicadores socioeconômicos. Um detalhe importante é que seu objetivo é orientar professores e gestores de ensino no monitoramento das políticas públicas para a melhoria da qualidade da educação. Para que a aplicação do Saresp atinja sua intencionalidade, é importante conhecer as características e objetivos do Saresp, atualizar os dados das turmas que realizarão a prova com base no censo escolar do ano anterior, conversar com os estudantes sobre o que é avaliação, quais são seus objetivos e como a escola pode aproveitar os resultados, reforçar a importância de responder às questões com seriedade. Propor no cotidiano das avaliações em sala de aula provas no mesmo formato do Saresp, com testes e anotações de respostas em gabarito, para que os estudantes conheçam exercícios nesse formato. Esclarecer na reunião de pais o que é avaliação, como a análise dos resultados pode contribuir para a melhorar a aprendizagem dos estudantes e a responsabilidade dos responsáveis em assegurar a presença da criança ou jovem, tanto no cotidiano escolar quanto no dia da aplicação das provas. Orientar os estudantes para que realizem com tranquilidade e segurança as provas. Assegurar a compreensão pelo estudante sobre a necessidade de preenchimento correto
dos questionários socioeconômicos. Ajustar a rotina da escola de modo a favorecer tanto os estudantes que estiverem realizando a prova, quanto aqueles que estarão em aulas normais. Por exemplo, o horário da merenda, a entrada e saída e assim por diante, para que não ocorra interrupções durante a aplicação das provas e dos questionários. Pensando na articulação entre matriz de avaliação externa e matriz de habilidade essencial, apresentamos aqui uma habilidade de matemática do 9º ano. Essa habilidade ela é de resolução de problemas que envolvam proporcionalidade direta ou indireta. Essa habilidade ela está presente na BNCC, no currículo paulista, que é as nossas habilidades essenciais, na matriz de referência do SAEB, e nós encontramos também no recorte da escala do 9º ano do SARESP. Bom, nessa escala do 9º ano do SARESP, as questões podem aparecer como proporção direta de cálculo da economia de água feita por 6 pessoas ao longo de uma semana, dado a economia diária feita por uma pessoa. Então, isso é um exemplo de como aparece a questão nas avaliações do SARESP. Aqui temos uma representação dos níveis de proficiência em língua portuguesa, resultado do SARESP 2021. Nessa apresentação, a gente pode fazer várias análises, mas uma que a gente deixou aqui bem anotado, bem claro, é que em língua portuguesa, o estudante que está no 5º ano está com a mesma proficiência de um estudante do 3º ano do ensino fundamental. E que o estudante da 3ª série do ensino médio saiu da escola com proficiência adequada ao estudante do 8º ano do ensino fundamental. Então, a gente percebe um problema sério de defasagem e com as observações, com essa leitura que o SARESP nos permite fazer, a gente já pode pensar em mudança de atitudes em sala de aula, em planejamento. Aqui temos um exemplo dos anos iniciais. Temos aqui um folheto dizendo: o futebol pede paz. Torça contra a violência nos estádios. Jogo bonito é aquele em que a violência não entra em campo. Junte-se à OAB em defesa de nosso futebol e ajude a trazer de volta a paz, a alegria e o respeito aos nossos estádios. O texto foi produzido para retratar o início de um jogo, de uma partida de futebol, divulgar o campeonato patrocinado pela UAB, informar sobre um determinado jogo de futebol a favor da paz, ou motivar uma mudança de comportamento dos que frequentam os jogos de futebol. Bom, nós temos aqui nessa outra tela mais explicações sobre esta questão. Ela é uma questão que caiu no 5º ano, do nível adequado. A habilidade em questão era identificar a finalidade de um texto, mobilizando conhecimentos prévios sobre o formato, do gênero, tema ou assunto principal. A quantidade de acerto dessa questão foi inferior a 50%. Temos aqui um exemplo de questão de língua portuguesa do ensino médio. Um texto suporte dizendo: como trabalhar a animação, de Márcia Scopátio. Ao apresentar para a garotada as artes visuais, a maioria dos professores inclui no planejamento desenho e pintura. Outros apostam no estudo de escultura e de fotografia. E quanto à animação? Você já pensou em inseri-la como mais um conteúdo para a disciplina? Vídeos feitos com gravura, desenhos, objetos e figuras de massa de modelar
também são considerados uma forma de arte. Se bem explorada, podem render projetos criativos. A leitura do texto permite afirmar que o provável público-alvo e o objetivo do autor são, respectivamente, professor em geral, crítica e fala de animação nos planejamentos, diretor e pedagogos, corrigir os planejamentos incluindo a animação, estudantes em geral, sugerir que peçam aos professores atividades com animação, professores de artes, sugerir a inclusão de animação nos planejamentos, ou pais e estudantes informar a falta de animação na maioria dos planejamentos. É uma habilidade do nível adequado aos estudantes da terceira série do ensino médio. A habilidade é inferir o público-alvo provável e os objetivos do autor ou do enunciador de um texto. De acordo com o resultado do SARESP 2021, 76% dos estudantes do ensino médio não conseguem realizar esta atividade. Aqui temos uma representação dos níveis de proficiência em matemática, resultado do SARESP 2021. Como aconteceu em português, nós temos várias leituras que podemos fazer a partir desta apresentação. Uma delas é que o estudante que está no 5º ano está com proficiência esperada para o aluno do 2º ano, dos anos iniciais. E o estudante da última série do ensino médio, da terceira série do ensino médio, ele saiu da escola com a defasagem de quase 6 anos. Isso denota a importância da gente analisar esses dados para a tomada de decisão do que a gente pode pensar em estratégia e mudanças no nosso fazer pedagógico. Aqui nós temos um exemplo, né? Esse aqui é um exemplo de 5º ano, essa habilidade é de 5º ano. Todas as habilidades que nós escolhemos trazer aqui para desenvolver com vocês são habilidades do nível adequado. Então, nós temos aqui esse exemplo. Uma construtora encomendou 10.000 parafusos a uma loja, mas a loja possuía apenas 3.825 em estoque. A quantidade de parafusos que falta para completar a encomenda temos os itens aqui. Falta 5.285, ou 6.085, 6.175, ou 7.615. Essa é uma questão que teve menos de 40% de acerto. Como eu tinha comentado, ela é uma questão considerada habilidade da escala adequada, e os alunos demonstraram dificuldade para fazer essa conta que envolve resolver problemas de adição ou de subtração em situações relacionadas aos seus diversos significados. Nós temos também aqui outro exemplo de matemática do ensino médio, que é: considere um poliedro regular de 8 vértices, 6 faces, 12 arestas. Esse poliedro pode ser um ou uma, e as opções: cubo, tetraedro, pirâmide de base quadrada, prisma de base triangular ou octaedro. Bom, esta habilidade é uma habilidade trabalhada, repetindo, para a terceira série do ensino médio, e a quantidade de acerto desta questão, como disse, ela também é do nível adequado, foi de 4%. Então, muito preocupante que ela é uma habilidade. O que ela pede na habilidade? Habilidade identificar a relação entre o número de vértices, face e ou arestas de poliedro expressa em um problema. Como eu comentei com vocês, apenas 4% acertou esta questão
do Saresp 2021. Bom, pessoal, a partir de tudo que nós vimos até agora, desta parte onde nós apresentamos as habilidades articuladas, né, do currículo paulista, da BNCC, e como que elas apareceram, exemplos de como elas apareceram no Saresp 2021, nós propomos para vocês alguns trabalhos de mão na massa. A primeira etapa, ela pede uma atividade em grupo, e uma análise para vocês analisarem e discutirem as questões do Saresp, essa que nós apresentamos para vocês agora, destacando os seguintes aspectos. A habilidade avaliada pela questão é importante? O tipo de questão é adequado ao tópico do conteúdo e à habilidade? A questão é contextualizada? A linguagem é acessível ao nível do estudante? A redação é objetiva, precisa e clara? A comanda da resposta é clara? A resolução da questão estimula a aprendizagem? O suporte da questão, texto, figura ou gráficos, é necessária para a resposta? O enunciado apresenta um único problema? O enunciado apresenta todas as referências necessárias? A dificuldade da questão é adequada ao nível de ensino? Há apenas uma resposta correta? Depois dessa atividade, nós propomos a continuidade, a etapa 2. Nessa etapa 2, a partir de exemplos de itens selecionados nas provas aplicadas, contidas no relatório pedagógico de ciências humanas, ciências da natureza, língua portuguesa e matemática, propomos a elaboração de provas no mesmo formato do Saresp, com testes e anotações de respostas em gabaritos, para que os estudantes vivenciem os exercícios no mesmo formato do Saresp, em sala de aula. Para assessorá-los nesta atividade, disponibilizamos um drive de materiais auxiliares. Nesse drive vocês encontrarão PPT desta nossa formação, encontrarão alguns simulados do Saresp e relatórios do Saresp de todas as áreas de conhecimento. Acreditamos que esses materiais sejam muito úteis para a elaboração de avaliações no formato das avaliações externas. E agora propomos uma reflexão a partir de um comentário da pesquisadora brasileira da área de educação, Bernadette Gatti. As avaliações sistêmicas, por si, não mudam o desempenho dos estudantes. Elas podem informar, mas o que favorece aprendizagens mais ricas é o trabalho educacional qualificado dentro de cada escola, em cada sala de aula. Ficamos por aqui. Até a próxima oportunidade. Tchau.